Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês um transplante de um platicério madagascariense de uma placa para o cultivo horizontal. E o que significa isso? O cultivo horizontal nada mais é do que colocar ele num vaso. Seja ele um vaso de fibra de coco, seja num vaso de orquídeas com muitos furos, seja em cachepô. Isso ajuda com que o madagascariense, à medida que ele vai crescendo, ele vai emitindo os perfilhos e ele vai tomando todo aquele espaço. Porque o madagascarense é uma dessas plantas que perfilha bastante no mundo do platicério. É uma das 18 espécies endêmicas aí pelo mundo, do norte e nordeste de Madagascar. É uma planta linda, muito diferente, é a mais compacta de todas e ela existe e ocorre numa altitude entre 400 e 1.200 metros. Então vai ser interessante ver como ela vai se comportar aqui em São Paulo. Eu já tenho uma muda já há mais de ano, uma planta, mas já é mais do que uma muda, é uma planta. Vou mostrar para vocês. E eu cultivo ela totalmente na vertical, né? Como eu falei, é uma planta muito interessante. Ela tem esses sulcos, né? Parece um waffle, né? Lindo, lindo. Você vê, aqui tem muito musgo por conta da umidade que eu preciso cultivar ela, né? Eu rego essa planta todo dia. O madagascariense não suporta o substrato ficar seco, diferente do Ridley, né? Eles têm esse comportamento de fechar, né? A basal fechar como uma bola, mas eles são cultivos distintos, né? O madagascariense ele exige muito mais água do que o Ridley, embora ambos precisem de umidade. Isso é importante destacar, né? Porque uma coisa é umidade, outra coisa é rega. Umidade e rega são coisas distintas. Imagina que umidade é o que está no ambiente, né? Ali 80% de umidade, 90% de umidade, e outra coisa é o que as raízes recebem como água, né? Então, o madagascarense, diferente do Ridley, precisa de mais água em contato com as suas raízes. Então, esse aqui eu vou deixar nesse cultivo. É uma planta que eu não via faz tempo, porque ela fica num lugar alto aqui. Ela precisa de muita claridade, pouca incidência de sol. Esse verão eu tive mais incidência de sol aqui, então acabou queimando um pouco o escudo dela, mas já está emitindo escudo novo aqui, tá vindo bem. Tem outro escudo vindo aqui. Bom, o madagascariense é uma planta que acaba hibridificando legal com outras plantas. Por exemplo, o Eravan, que é um cruzamento entre o próprio madagascariense e o Elephantotes, fica assim, ó. Então, características de Elephantotes, né? Aqui as folhas férteis, né? Com essa carinha de Elephantotes, e o escudo com um jeitão aqui de madagascariense, meio com essa cara meio de waffle, né? Que é uma planta jovem ainda, ainda não firmou totalmente as suas características, mas dá para ver que ela tá vindo bem. E aqui um Horn Surprise, por exemplo, com características tanto do madagascariense quanto do Alcicorne, né? Então, uma planta linda. Só para mostrar dois híbridos que partiram aqui de cruzamentos com o madagascariense. Bom, então qual que é a ideia aqui, né? Eu quero colocar essa pequena mudinha linda, que tá vindo super saudável. Eu deixo ela lá no banheiro Roraima, ou seja, com umidade acima de 90%, com o substrato sempre úmido. E eu quero que essa planta aqui cresça na horizontal. Eu poderia deixar ela na placa aqui, né? Mas ia limitar o crescimento dela. Ela poderia, obviamente, perfilhar pelos lados aqui, mas é uma placa pequena para uma planta que não cresce tanto, mas mesmo assim merece um ambiente maior para desenvolvimento. Então eu vou colocar nesse vaso que permite o perfilho lateral. Já coloquei aqui um pouco de esfagno, esfagno normal, hidratado. Esse aqui é o esfagno rosa. Vou colocar aqui um pouco no meio, que eu gosto de colocar serrapilheira, pode ser chips de coco, pode ser casca de pinos, coisas que ajudem na drenagem. Vou colocar aqui um pouco mais de esfagno. Esfagno aqui ajuda muito na manutenção da umidade que a planta precisa. E aqui eu vou pegar
o madagascariense e vou tirar ele dessa plaquinha para que eu coloque ali no vaso. Muito cuidado fazer esse processo, porque é uma planta jovem ainda. Aqui a gente vê uma formiga, né? Só para exemplificar, não é que é o caso ainda aqui, mas para exemplificar que na natureza o madagascariense ele tem uma cooperação muito íntima e estreita com as formigas, assim como o Ridley também. Elas habitam o interior dessa planta por conta até dessa proteção que eles fazem para a chuva, né? Então é isso. Olha, eu poderia quase que fazer isso direto, ó, né? Colocar direto aqui. Só vou tirar um pouco da lateral aqui. Só uma questão puramente estética. Tirar o excesso. Um pouquinho mais de esfagno. Aqui. Vou apertar um pouco para que ela fique bem firme ali. Eu vou complementar com o esfagno aqui para que a basal ela continue crescendo e encontre o final do vaso, tá? Então essa é a ideia para essa planta. Eu desplantei ela porque eu sou um pouco perfeccionista e estava ficando fora do centro. Então o processo é o mesmo, só vou colocar ela mais ao centro para ficar hermético, simétrico. É questão de gosto. Não tá certo, tá errado. Vou pegar um pouco do musgo original aqui, por mais que tá cheio de fio de nylon aqui. Esse é o musgo lá do produtor. E o processo é o mesmo, eu vou colocando esfagno de maneira que eu tenha a basal continuamente seguindo até a borda do vaso. Então, por isso que eu coloco o esfagno gradualmente até a borda do vaso, para ter este efeito que eu quero de uma planta de vaso. Pronto, é isso. Madagascariense colocado aqui no vaso, lindão, que é uma mudinha hiper bebê ainda, mas já vigorosa, já bonita. Em breve ela vai tomar todo o vaso aqui. Pronto, é isso. Madagascariense no vaso, é uma planta lindíssima, que vai perfilhar pelos lados. Em breve tá tudo verde isso aqui. Ele vai lá para o banheiro Roraima, ou seja, vai ficar numa umidade aí de 90%. Feliz da vida. Eu vou comparar com o desenvolvimento do outro madagascarense que eu tenho, que vai ficar na vertical, na parede, então para efeitos de comparação científica não vale para nada. E tudo certo, a ideia aqui é o empirismo mesmo. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Ative o sininho para que mais conteúdos como esse cheguem a vocês. Aqui no Jardim Onírico a gente fala de tudo que é possível no jardim, seja de arace para samambaias, né, como é o caso do Platycerium, lavandas e afins. Esse aqui agora vai tomar um belo de um banho, porque como eu disse, é uma planta que gosta de água, não é uma planta que gosta de ficar sentada na água, né, senão apodrece, mas é uma planta que gosta de uma rega mais constante e umidade alta. Então por hoje foi isso, espero que tenha gostado. Tchau!